Isaías capítulo 9, o texto bíblico diz assim: esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra das trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel, o seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na terra da colheita, no tempo da colheita. Como os guerreiros ao repartir os despojos. Pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprime, e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lenha para o fogo. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. O seu governo e a sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todos sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que isso aconteça. Amém? Esse texto é lindo. É uma profecia messiânica. Isaías vive provavelmente 400 anos antes de Cristo. Ou 600, ou tem algumas variações de data, mas enfim, um bom tempo antes, bons anos antes. E ele é considerado o grande profeta messiânico. É lógico que há aparições e apontamentos a respeito do Messias em toda a Escritura no Antigo Testamento. Mas Isaías traz textos mais contundentes, mais fortes, mais diretivos a respeito de quem seria esse Messias e como é que ele chegaria até nós. E aí, o texto de Isaías traz essa esperança messiânica a respeito do Salvador. Obrigado. E diante do Natal, e eu acho que o Timothy Keller é muito feliz em trazer esse tema no livro, eu não sei se nem esse é o título original em inglês, mas pelo menos em português, o Natal Escondido, porque o Natal, embora ele seja uma festa muito celebrada no mundo, e é uma festa cristã, e talvez a festa cristã mais celebrada em todo o mundo, até por não cristãos, isso é muito interessante, porque isso mostra a disseminação da cultura cristã. A cultura cristã chegando em todo o mundo com o advento do Natal, por exemplo. O advento do Natal é o advento do nascimento do Cristo. Então, está todo mundo celebrando, a despeito até, às vezes, do cristianismo, a despeito de conhecer a Bíblia, a despeito de conhecer a Jesus, a despeito de conhecer um montão de coisas, as pessoas estão celebrando o Natal, porque o Natal é tempo de reunir a família, de fazer festa, de trocar presente, de manifestar solidariedade. As empresas fazem campanhas, as ONGs também, as igrejas, e todo mundo se mobiliza de alguma forma, porque afinal de contas é Natal. Então isso é ótimo, porque isso dissemina uma cultura, e uma boa cultura, de solidariedade, de amor, de reciprocidade, de perdão, de unidade familiar e etc. Mas por outro lado, há um certo Natal escondido aí, ou esse verdadeiro Natal, ele fica um pouco escondido com uma outra perspectiva, que é a perspectiva das luzes de Natal, de toda a festa, de todo o comércio envolto disso, né? Então, no nosso país, para aqueles privilegiados que têm 13º, por exemplo, não são todos, mas quem tem, então, tem um dinheiro a mais, esse dinheiro a mais é usado no comércio. Ontem nós estávamos no churrasco era à 1h, 2 irmãs chegaram assim às 4. Eu falei, as irmãs chegaram para o jantar? Como é que é isso? Elas disseram, não, é que a gente resolveu ir ao Brás, fazer umas comprinhas.
E aí ficaram apavoradas lá no meio da multidão, se perderam, uma deu fobia, passou mal. Tá uma loucura. O meu bairro, o bairro que eu moro no Brás, tá uma loucura, não dá para andar. Ainda bem que eu sou ciclista, então de bike eu vou passando com certa facilidade pelas ruas, mas tá um negócio caótico. Então, tá todo mundo indo comprar. E o Brás está mais cheio. E aí você fala, mas tá tanta crise, o Brás está mais cheio de gente. Falo, pois é, o pessoal que estava comprando nos shoppings agora foi comprar no Brás, justamente por conta da crise. O preço é mais barato e as ruas estão impossíveis de se andar. Então, num certo aspecto, o Natal então ganhou esse elemento de consumo, esse elemento de compra, esse elemento de vamos comprar roupa nova, vamos gastar o 13º rapidamente. E, por outro lado, óbvio, a beleza das luzes, né? Então, as crianças vão ao shopping e ficam encantadas, porque há árvores, há luzes de Natal, os prédios, as casas. Ontem a gente estava andando à noite, voltando do nosso pequeno grupo, e aí alguns ônibus da região central da cidade rodando, todos iluminados e bonitos e tal. Então, as luzes de Natal, isso é também muito bonito. Mas qual é o perigo disso? O perigo é nós nos perdermos sem saber para onde olhar. E onde é que está o verdadeiro sentido do Natal? Porque, com certeza, o verdadeiro sentido do Natal não está no shopping. Porque, com certeza, o verdadeiro sentido do Natal não está nas ruas do Brás, nas suas lojas de confecção. Porque, com certeza, o verdadeiro sentido do Natal não está na 25 de março. E, aliás, a Cris ontem queria que eu fosse a 25 de março com ela de manhã. Falei, mas nem amarrado. Não vou. Se quiser ir, vá em paz. Deus te abençoe. Eu fico orando. Mas eu não vou na 25 de março até o Natal. Impossível andar por ali. E também, muito menos, Panetone, ou Papai Noel, ou todas essas coisas que eu não tenho essas crises que alguns cristãos têm, que não pode ter Papai Noel é um bicho do outro mundo. Não, não se trata disso. Mas também o Papai Noel, ou o Panetone, ou as compras, ou as luzes nos prédios, não conferem a nós o verdadeiro sentido do Natal. E aí eu acho que a gente perde muito para os irmãos católicos. Porque como nós tiramos os ícones, né, e os símbolos das nossas igrejas e tal, as nossas igrejas são assim, bem clean e tudo mais, a gente fica sem esse marco e sem esse símbolo do Natal. As igrejas católicas, pelo menos, fazem a gente lembrar, porque elas montam presépio. Então, enquanto está todo mundo olhando para as luzes dos prédios, enquanto está todo mundo olhando para as compras no shopping, o pessoal olhando para Papai Noel e para o Panetone e não sei o quê, as igrejas católicas montam um presépio na porta da igreja, ou dentro da igreja. E aí, quando a gente passa, esses dias eu passei na frente de uma, o presépio estava fora, eu olhei e falei, aqui tem o nosso Natal. Ou aqui tem o símbolo do nosso Natal. Tem os pastores, tem os reis magos, tem a manjedoura, tem José e Maria e tem o menino Jesus. Está aqui o nosso Natal. Está aqui o símbolo do nosso Natal. Que o mercado e o comércio, o capital, tira o nosso olhar. Quer desviar o nosso olhar e nos entreter para outras luzes, que não a luz do menino da manjedoura. Isso é um perigo. Porque daí a gente fica olhando para outro lugar, né? A gente fica olhando para outras coisas que não o que deveríamos olhar. E aí é interessante, porque Jesus é justamente essa luz. O povo que anda na escuridão verá grande luz, e para que aqueles que vivem em densas trevas ou profundas trevas, uma luz brilhará. O Cristo e o Natal é a luz, mas não é essa luz artificial, não é LED, não é uma luz criada por nós e por nossas tecnologias e nossos esforços humanos. É uma luz
vinda de fora para dentro do nosso mundo. É uma luz que vem de Deus para a nossa história. E é uma luz que propositadamente não vem no meio das luminosidades humanas. Ele não nasce em Jerusalém, por exemplo. Ele não nasce no ambiente religioso do templo de Jerusalém. Ele não nasce onde as luzes e os olhares estão voltados, porque é a capital de Israel. Ele não nasce no palácio de Herodes, ele não nasce em Roma, que era a capital do império, não. Ele nasce em Belém. E não bastasse nascer na pequena cidade de Belém, ele nasce numa manjedoura em Belém. Interessante, né? Como Deus não precisa e muitas vezes não quer as luzes humanas. Não está interessado nas capitais e nos olhares que nós construímos, ou nas cidades que nós estabelecemos e dizemos: olha só, Deus, que coisa grande que nós fizemos, agora traga a tua luz para cá. A luz do Senhor que ilumina todo o mundo, Deus colocou num outro lugar. E o versículo 1 nos mostra isso, porque ele diz: a terra de Zebulon será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. Ou seja, o lugar desprezado, a Galileia dos gentios, ou seja, uma região que não há aquele judeu, raça pura. É uma região que o judeu está misturado com o samaritano, que misturou com outros povos, que não é assim aquele legítimo judeu ortodoxo e tal. Pois é de lá que veio o Salvador. Pois é de lá que veio o Messias. Pois é de lá, da Galileia dos gentios. E, aliás, não só ele veio de lá, como ele permaneceu por lá. O ministério de Jesus foi todo na Galileia. Quando ele ia para Jerusalém, ele ia para brigar com os religiosos e voltava para a Galileia. Quando ele ia para Jerusalém, era para discutir com os caras, era para chegar com um chicote no templo, foi para dizer: ó, esse templo aí vai ser destruído em 3 dias. Não foi para ficar de esquema com os religiosos, nem com os caras do Império Romano. O ministério dele foi entre os pobres da Galileia. Essa Galileia misturada. Essa gente que não é raça pura. Essa gente que não é assim, aquele legítimo filho de Abraão. Mas Jesus diz: até das pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Pois é, o Natal deve sim nos provocar esse belo sentimento, essas atitudes de amor, de solidariedade para com o próximo, mas não podemos nos enganar e achar que com essas luzes aí que estão brilhando e com esse sentimento humano, nós vamos fazer por nós mesmos um mundo melhor, sem precisar do Salvador, por exemplo, desse que nasceu na estrebaria de Belém. E eu confesso a vocês, como jovem, e como um jovem que militou e até certo ponto milita no campo político, muitas vezes nós entramos nessa ilusão de que, olha, se nós tivermos um governante tal, e se nós tivermos um modelo econômico tal, e se nós tivermos políticas públicas de tal forma, nossa, a gente constrói uma maravilha de país. Nossa, a nossa cidade vai ser maravilhosa, porque se o político tal assumir, com a ideologia tal, e com a política pública tal, e a gente tiver mais orçamento para assistência social, para isso, para aquilo, nossa cidade vai ser maravilhosa. Quer saber? Não vai ser. Essa é a má notícia. Não vai ser. Porque a gente não consegue produzir uma luz verdadeira. Por nós mesmos, nós não conseguimos produzir uma solidariedade, uma sociedade que seja, assim, maravilhosa. Talvez esse seja o grande erro dos chamados teólogos da libertação, um movimento teológico latino-americano que
que traz na sua leitura socialista e comunista de que esse modelo, quando ele entrar e ele conquistar os governos, o mundo vai ser uma maravilha. Porque os pobres não terão acesso a tudo, então não serão mais pobres ou tão pobres, e o mundo vai ser maravilhoso. Mas não funciona. Porque nós somos corruptos. Porque nós somos maus. Porque nós queremos acumular. Porque nós queremos o melhor para nós e o resto para os outros. Porque a luz que nós produzimos não é uma luz de verdade, não é uma luz efetivamente transformadora. Nós precisamos do Cristo, e Ele sim é a luz do mundo. E é a partir dele que a nossa mente, o nosso coração precisa ser transformado. E aí cai por terra a nossa expectativa ideológica, a nossa expectativa sobre os planos econômicos, as nossas expectativas sobre o político A, B ou C. Não que nós não tenhamos que alimentar algum tipo de esperança com a política, porque eu acho também que a gente precisa alimentar algum tipo de esperança, porque não se vive sem a política. É lógico que a gente tem que ainda lutar por direitos e por políticas públicas. É lógico que a gente tem que estar de olho nos orçamentos municipais, estaduais e federais, especialmente no que tange ao cuidado com os mais pobres, com as periferias da cidade, etc. Mas isso não vai resolver o nosso grande problema. O nosso problema é muito pior. Nosso problema não será resolvido nem com o Lula, nem com o Bolsonaro, nem com o João Dória. Eles não são os nossos salvadores. Eles não dão conta nem de salvar eles mesmos. Quanto mais a nós, quanto mais ao país, quanto mais a todo o resto. E é isso que nós também não podemos ficar entretidos. Eu vejo cristãos brigando no Facebook, batendo, não, agora é Bolsonaro, não, agora é Lula, não, agora é o Dória, não, agora é o Geraldo Alckmin. Não. E fica uma confusão de gente que entende pouco de política e parece que muito menos de Bíblia, a respeito de, vem cá, quem é o nosso Salvador de verdade? Quem é a nossa luz de fato? Quem é aquele que veio para nos tirar de uma condição de densas, de pura treva, e nos trazer e acender a luz sobre a nossa vida? Sobre o nosso mundo. Quem é? De quem estamos falando? De Jesus. E você sabe que a expectativa judaica a respeito do Messias corrobora essas maluquices, porque a expectativa política a respeito do Messias é grande. Eu tive a oportunidade de estar em Israel esse ano e conversando com o nosso guia, que era judeu, ele falou, não, nós estamos esperando o Messias, e o Messias para nós vai vir, ele vai reconstruir o templo, e ele vai tornar Israel a grande potência do mundo. Esse é o nosso Messias. Vai resolver o nosso problema político, vai resolver o nosso problema econômico, vai resolver tudo, vai vencer todas as batalhas por nós. Esse é o nosso Messias. Mas o Messias que a gente encontra na Escritura Sagrada, apontado no Antigo Testamento e revelado no Novo Testamento, não é esse. É um Messias que diz, o meu reino não é deste mundo. Ele entra neste mundo, ele irrompe neste mundo, mas ele não vem deste mundo. Então, por que tanta briga ideológica e política, se o reino no qual adentramos e pelo qual militamos não é desse mundo? Me expliquem. Não é deste mundo. E isso a gente não pode perder de perspectiva, porque também existe uma coisa muito ruim, e também eu estou falando de um meio que eu venho da teologia latino-americana, de gente que quer transformar o mundo, de gente que quer transformar a sociedade, de gente que quer dar comida para a criança pobre. E isso é muito legal, isso é muito importante, isso testifica
enormemente a respeito dos cristãos e da igreja no mundo, mas temos de entender, não vamos resolver o mundo, e não vamos estabelecer o reino de Deus no mundo por nossos próprios esforços, por mais solidários e bem-intencionados que eles sejam. O reino de Deus é de Deus, e é o Senhor quem o estabelece. E o que nós fazemos é apontar esse reino, é manifestar de alguma forma esse reino, é sinalizar esse reino, é convidar as pessoas a fazer parte dele, mas nunca nos esquecendo da nossa condição limitada de demonstrar o reino. E de dizer que o reino de Deus não tem nenhuma relação com os poderosos desse mundo. Não tem relação nenhuma com o poderio desse mundo. Não tem relação nenhuma com os economistas desse mundo. Não tem relação nenhuma com os políticos desse mundo. Nem com os reis desse mundo. E Jesus deixou isso muito claro em todo o seu ministério. Bom, agora, pensando no Cristo a respeito e da sua luz, o Tim Keller, ele diz que uma das coisas interessantes que a luz nos traz é que a luz nos dá vida, né? E ele vai para a luz solar. A luz solar é produtora de vida. Há uma vida que depende e que é trazida junto com o sol, por exemplo. E é interessante a gente considerar a nossa vida em Deus. E ontem eu estava ouvindo o Evert, um sociólogo holandês ligado à visão mundial, e ele dizendo assim, a grande prova do amor de Deus, da graça de Deus, é que nós matamos o seu filho e continuamos vivos. Nós matamos o Filho de Deus e no outro dia o sol ainda nasceu. A gente continuou respirando. A gente continuou tendo que comer, tendo água para beber. Isso é a maior prova da graça de Deus. Nós ainda estamos vivos, mesmo tendo matado o Filho de Deus. Isso é incrível. Isso é incrível. Isso diz respeito dessa luz que veio sobre nós. Essa luz nos mostra a verdade. João vai dizer na sua primeira carta que esta é a mensagem que deles ouvimos e que transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Deus é luz e essa luz nos mostra a verdade. Nos mostra a verdade sobre quem a gente é e nos mostra a verdade sobre quem Deus é. O pastor Ariovaldo Ramos diz que Jesus é Deus como é e o homem como deve ser. Cristo é Deus como é e o homem como deve ser. Então queremos seguir a Deus, queremos ver Deus, olhamos para Jesus. Queremos olhar um padrão elevado de ser humano, olhamos também para Jesus. Deus como é e o homem como deve ser. Então essa luz diz a respeito de nós, sobre quem nós somos. E nós não somos também tão gente boa assim. E a gente deve ter consciência disso. E às vezes a gente se depara com cristãos e o gabinete pastoral é um laboratório, né, de conversas. E algumas pessoas que em algumas conversas dizem, mas eu sou merecedor. Ou melhor, eu não mereço esse desemprego. Eu sou uma boa pessoa. Eu não mereço esse problema de saúde na minha família. Eu sou um cristão. Eu não mereço passar por essa crise financeira. Eu sou um crente em Jesus. Olha, eu não mereço passar por essa sombra de morte aqui, porque eu creio no Senhor, afinal de contas, e tem tantos ímpios aí, inclusive, tendo coisas boas. Como é que é isso? Como é que é isso? É que essa luz do Cristo que vem sobre nós mostra a verdade a respeito de nós mesmos. E quer saber? Nós não merecemos. Essa é a real. Nós não merecemos. Nós somos todos pecadores.
Nós somos todos carentes de salvação. Nós somos todos maus na nossa condição de pecado. Então nós não merecemos. O que temos, o ar que respiramos, a roupa que estamos vestidos, a comida que temos para comer na nossa casa, é graça de Deus. Não é merecimento nosso. É cuidado de Deus. Aí você diz, não, mas o ímpio também tem. Pois é. Veja como Deus é gracioso. O ímpio também tem. Pastor, mas o ateu também tem. Veja como Deus é gracioso. Ele dá também para o ateu. Porque na hora que ele resolver não dar, nós morremos. Paulo vai dizer que nele nós vivemos, nos movemos, existimos. Aliás, Lucas no texto de Atos. Falando ou escrevendo aquilo que Paulo disse. 17, 28. Então, na hora que ele nos pôr para fora dele, porque se nós vivemos, nos movemos, existimos nele, na hora que ele nos pôr para fora, pronto, morremos, acabou. Aí pode ser ateu, judeu, cristão, muçulmano, na hora que ele pôr-nos para fora, acabou a vida. Mas ele nos sustenta e nos dá a vida. E por fim, ele é belo e ele gera beleza, a luz gera beleza. Agostinho diz que o nosso coração não tem sossego até encontrar descanso em ti, no Senhor. O Senhor é belo, o Senhor gera a beleza. O Senhor nos deu um mundo muito belo, muito belo. Então, essa luz que resplandece em densas trevas, essa luz divina que vem sobre nós, deve nos fazer responder a Ele em amor. Deve fazer-nos responder em gratidão, porque essa vai ser, no final das contas, a grande diferença entre nós e os ímpios, ou entre nós e as outras religiões, ou entre nós e os ateus. Nós sabemos de onde nós viemos e para onde nós vamos. Nós temos a luz e nós seguimos a essa luz, e nós somos gratos justamente porque encontramos, ou melhor, essa luz nos encontrou. E isso deve gerar gratidão no nosso coração e agradecimento. E por isso, domingo após domingo, nós prestamos culto a Deus. Por quê? Porque nós prestamos a nossa gratidão ao Senhor. Nós cantamos e dizendo, Senhor, obrigado, porque sabendo quem a gente é, sabendo o mundo que a gente vive, sabendo o lugar de trevas onde a gente habita, e como está o nosso coração, o Senhor ainda nos deu vida e nos deu salvação. O Senhor nos deu acesso a não só uma vida abundante aqui, mas a vida eterna, efetivamente. Ora, a gente só pode cair de joelhos e dizer, Senhor, muito obrigado. Glórias ao Senhor. Vamos cantar, vamos louvar, vamos agradecer. Vamos dizer o quanto o Senhor é bom, porque é isso. É exatamente isso. Ele nos livra da morte e das trevas. E essa relação nossa com Ele é essa relação de luz e de graça. São duas coisas do nosso Natal. O nosso Natal nos trouxe luz e nos trouxe graça. Até porque se trouxesse só luz, também nós estaríamos perdidos, sabia? Porque se nos trouxessem só luz sem graça, nós veríamos toda a nossa maldade, nós veríamos todo o nosso pecado, nós veríamos toda a maldade do mundo, todo o pecado do mundo. Nós veríamos todas as trevas nas quais estamos imergidos, e não teríamos esperança, porque a gente diz, não tem jeito. Deus acendeu a luz do mundo e nos mostrou a escuridão e as trevas que nós temos aqui. E se a gente não tem Salvador, bom, vamos morrer todo mundo. Vamos nos matar, porque não tem ninguém que preste. Não há um justo sequer. Não há ninguém que invoque o nome do Senhor. Não há ninguém que não tenha pecado. Acabou. Finish. Mas a luz veio com graça. E a graça nos traz a esperança e nos traz a resposta, porque diz, olha, vocês estão em densas trevas, mas agora veio a luz, e essa luz veio cheio de graça e de verdade. Essa luz veio e diz assim, eu vou resolver o problema das trevas.
Eu vou resolver o problema das suas trevas. Há uma esperança. Essa luz vem com graça. Mas essa graça precisa ser aceita. Interessante, né? A graça precisa ser aceita. Não a graça comum, essa graça que faz Deus sustentar a vida. Porque essa Deus tem nos dado, aceitando ou não aceitando. Mas ela precisa ser aceita no encontro com Jesus, porque nós precisamos nos ver pecadores. Olha só o que Isaías diz no 53:5. Mas ele foi transpassado por conta das nossas transgressões, ele foi esmagado por conta das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Ou seja, para recebermos de fato essa graça especial de Deus, nós temos que nos ver como doentes. Porque a graça de Deus vai ser o que nos cura. Então nós temos que olhar no espelho e dizer: sou um doente. Preciso de Deus para me recuperar da minha doença. E pior, a minha doença não será curada com Rivotril. A minha doença não será curada com antibióticos. A minha doença não será curada com anti-inflamatórios. A minha doença é muito pior. Há doenças que a gente cura com os remédios, que a gente vai ao médico, que a gente compra na farmácia e que a gente toma. Isso tem efeitos químicos sobre o nosso corpo. Isso combate infecções, inflamações, distemias e todo o resto. E podemos lidar com essas doenças. Hoje a gente lida até com a AIDS, com os coquetéis. As pessoas não morrem mais de AIDS se elas fizerem o tratamento correto. Resolve a questão da doença. Mas a doença da qual Jesus nos cura, é só Jesus que pode curar. E a gente precisa se ver nessa condição. Hoje de manhã eu estava vindo para cá, um pouquinho antes de sair de casa, uma ligação a cobrar, não me é comum, retornei. Era um menino que passou pela Cristolândia. Não ficou com a gente, ficou pouco tempo. E agora está na rua. Pastor, estou na rua. Estou todo sujo, estava com dinheiro, consumi tudo de droga, e estou com fome, estou na rua, preciso de voltar para a Cristolândia, preciso de alguma coisa. Falei, olha, não estou indo para a PIB, conversei com ele, acertei, falei com irmãos e tal, pedi para ele me encontrar mais tarde, porque à noite eu vou estar lá. E às vezes o primeiro sentimento é assim: putz, eu falei para esse cara não sair. Ele tinha que fazer o tratamento completo, ele ficou lá 10 dias. Eu falei para esse cara que ele não tinha que sair de lá. Vem um monte de coisa. Vem um monte de pensamento. E uma vontade de culpabilizar, de dizer, tá vendo como você é burro? Mas eu estava justamente repassando a leitura do texto, e eu disse, bom, no que também que ele é diferente de mim? Eu não tenho também as minhas recaídas? Eu não tenho também as minhas doenças profundas, que médico nenhum dá conta de me curar? Que clínica nenhuma dá conta de me reabilitar? Eu não tenho também? Nós não temos as nossas loucuras, as nossas neuroses e os nossos pecados. E no que eu sou diferente desse menino que fuma crack? Eu sou diferente porque eu não fumo crack. As minhas drogas são outras. Os meus problemas e pecados são outros. Mas a gente está no mesmo barco. Dependentes do mesmo Salvador. Da mesma graça. Da mesma misericórdia. Do mesmo menino Jesus que nasceu há 2000 anos atrás em Belém, numa manjedoura. Nós continuamos dependentes dele. Só ele tem a nossa cura. E a gente precisa reconhecer isso. A gente precisa reconhecer isso. Porque uma das coisas piores nesse mundo
é crente arrogante. E quando a gente está falando, e ontem a gente estava falando sobre desigrejados e o movimento de fechamento das igrejas na Europa, tem igreja na Europa virando até cassino, virando hotel, virando casarão de rico, virando um monte de coisa. Ele falou de uma igreja especificamente, que virou um cassino e que tem uma estátua a Mamon no altar. Um prédio de uma igreja cristã, que fechou, porque as pessoas foram embora, os mais velhos morreram, e criaram um altar a Mamon, e é um cassino. Mas aí o Evert falou assim, mas quer saber, meus irmãos, isso pode ser encarado também como uma boa notícia. Os irmãos falam assim, como assim uma boa notícia? Você está me dizendo que as igrejas na Europa estão fechando. Você está dizendo que na Holanda, por exemplo, não tem mais igreja luterana. A denominação acabou. Todas as igrejas luteranas fecharam. Os poucos luteranos que tinham se juntaram com os protestantes e viraram uma denominação só. Você está dizendo que tem igreja virando hotel, virando cassino, virando casarão de rico. Ele falou assim, pois é, nós estamos humildes. Ele falou, porque a igreja europeia era muito arrogante. A igreja cristã na Europa era muito forte. A igreja cristã na Europa dominava a tudo e a todos. A igreja cristã na Europa mandava prender, mandava soltar e mandava matar. A igreja cristã na Europa, ela era muito forte, ela tinha muito dinheiro, ela construiu grandes prédios, ela tinha muita força política. A igreja na Europa, os políticos obedeciam à igreja e vinham ouvir o que os pastores ou os padres ou os bispos tinham a dizer. Ele falou, agora não. Agora a gente está pianinho. Agora as denominações que brigavam estão se unindo. Porque são poucos. Porque eles não conseguem manter o templo. E agora eles precisam se unir. Agora o dinheiro é pouco. Agora não importa para a sociedade se você vai à igreja, se você não vai. Não importa para os políticos ouvir os pastores, ou os padres, ou os bispos. Agora a gente está humilde. Agora a gente está pedindo misericórdia. Agora a gente está vindo conversar com os irmãos latino-americanos para entender e para pedir missionário. Agora a gente está voltando para o Jesus da Galileia. Agora a gente está voltando para o menino Jesus que nasceu em Belém. Porque antes a gente achava que nem de Jesus a gente precisava mais. A gente era uma igreja tão forte. E não precisava mais de Deus, nem mais de Jesus, porque a gente tinha dinheiro, porque a gente tinha posses, porque a gente tinha tudo. Não precisamos do Espírito Santo, não precisamos de Deus, não precisamos de nada, a gente se resolvia. Agora a gente entendeu que a gente não se resolve. E agora a gente está voltando lá para a Escritura, voltando para o joelho, voltando às orações, voltando a pedir misericórdia a Deus, voltando. Ele falou, essa é a boa notícia sobre o cristianismo na Europa. Nós estamos tendo que cair de joelho. Essa é a boa notícia. E eu disse, bom, eu espero que a gente não chegue nesse ponto para cair de joelho. Porque se a gente começar a se associar com os poderosos, se a gente começar a achar que a gente se resolve, se a gente começar a achar que nós temos um remédio para nossas doenças, se a gente começar a achar que tudo se resolve e cai entre nós, a gente está morto. Porque a gente abre mão dessa luz e desse Cristo que vem sobre nós. Então, meus irmãos, eu queria terminar pedindo para você não se distrair demais. Não se distraia demais com as luzes artificiais. Não se distraia demais com o Cristo midiático dos canais de TV. Não se distraia demais com discursos dos poderosos. Por melhor que pareça. Não se distraia. Porque isso tira o nosso foco e o nosso olhar do verdadeiro Cristo. Daquele que é símbolo e celebração do nosso Natal. Do nosso Natal. Quem precisa estar na nossa mesa de Natal não é o panetone,
não é o peru, é o Cristo. O Cristo que nos traz luz. A gente não pode se distrair com as outras coisas. São muito legais, são muito bonitas, podemos ter, não estou falando que a gente não vai ter árvore de Natal, que os irmãos me entendem, não se trata disso. Se trata de ter ou não ter um elemento ou outro da cultura vigente. Mas se trata de saber e de não perder de vista e não se distrair com aquilo que é de verdade o nosso Natal. Com aquilo que de verdade dá sentido à nossa vida. Com aquilo que de verdade traz luz sobre a nossa vida. Com aquilo que de verdade nos cura e nos salva. O Cristo da manjedoura. O menino Jesus que Deus nos deu. Amém? Você pode ficar de pé para nós orarmos? Deus amado, muito obrigado, Senhor, pela graça e misericórdia que já falamos, que já agradecemos, que já cantamos hoje. Muito obrigado, Senhor, por nos manter vivos, de pé, por graça e misericórdia. Muito obrigado por ter enviado o teu Filho Jesus para nos curar de doenças tão profundas. Deus, cuida do teu povo, cuida de nós. Cuida desta igreja, Senhor. Cuida do corpo de Cristo em São Paulo e que se reúne aqui nesse espaço. E não deixa, Senhor, que Mamon e nenhum outro Deus deste mundo nos distraia daquilo que é o Senhor, daquilo que é a luz do Senhor e daquilo que é a verdade, que é o Senhor Jesus. Muito obrigado, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.